A gente muda de assunto para falar sobre a operação deflagrada ontem pela Polícia Federal, que ouviu ontem os 4 servidores suspeitos de vazar dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e também dos seus familiares. Os depoimentos foram colhidos logo após a operação realizada ontem para evitar possível combinação de versões entre os investigados. A PF apura se houve acesso indevido a informações sigilosas, incluindo dados da mulher do ministro Alexandre de Moraes. A suspeita é de que os dados tenham sido obtidos para eventual venda a terceiros. Ao todo, 4 servidores foram alvo de buscas e apreensões nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Entre as determinações estão o afastamento das funções públicas, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair do país e o cancelamento de passaportes. Agora, a Polícia Federal vai analisar o material apreendido, como celulares, computadores e pendrives, além dos próprios depoimentos. A Receita também deve enviar ao Supremo um relatório completo com todos os acessos ou tentativas de consulta a dados dos ministros e de seus familiares. Bom, Ana, daqui a pouco a gente fala um pouco também sobre o clima que está azedado ali, dividido no Supremo Tribunal Federal com essa investigação determinada pelo ministro Moraes. Agora, chama a atenção, né, a rapidez com que a Polícia Federal deflagrou a operação, já ouviu os 4 servidores, todos afastados, todos já usando tornozeleira eletrônica, sem passaporte, com os sigilos bancários e fiscais quebrados. É uma investigação que avança muito rapidamente aí para descobrir quem teria vazado os dados dos ministros do Supremo. Paula, licença. Claro. Para dar uma informação que é errada, que eu estava saindo da sala quando estava essa classificação. Mas a escola que caiu junto com acadêmicos de Niterói foi a Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu falei Portela. Mas igualmente tradicional. Tradicional também, exato. Mas já era a Portela que estava disputando ali e escapou. Pronto, fizemos o ajuste da informação. Isso aí. Ah, agora sim. Então, Portela se manteve no grupo especial. Importante. Diga lá, Ana. Carnaval histórico esse, né? Cheio de assunto. Bom, Paula, celeridade seletiva, né? Porque imagina se o Supremo tivesse essa celeridade ou se tivesse tido essa celeridade durante a Lava Jato, se tivesse investigado quem de fato estava envolvido com corrupção, com fundos de pensão, por exemplo, né? E agora o que a gente vê é uma proteção, uma blindagem, principalmente a família do ministro Alexandre de Moraes, a esposa. Até agora nós não ouvimos absolutamente nenhuma explicação plausível sobre um contrato de 129 milhões de reais. Eu conversava semana passada com um amigo meu que é um grande advogado criminalista aqui nos Estados Unidos, e eu perguntando para ele sobre os honorários aqui nos Estados Unidos, que provavelmente é até mais caro que no Brasil, né? E aí eu contei para ele dos 129 milhões de reais, transformamos isso em dólares, e ele disse, mas impossível, impossível, nem o melhor jurista, constitucionalista, advogado, criminalista faria um contrato desta magnitude. Ou seja, é uma coisa impensável, né? E agora o que está acontecendo é que, por causa da mensagem, vamos detonar os mensageiros, né? Paula, eu passando os olhos hoje, até eu tive que fazer um vídeo, até coloquei nas minhas redes sociais, sobre o comportamento da imprensa, e assistindo ao canal Globo News, eu me deparei com uma cena, no mínimo inusitada, eles reclamando, vejam vocês, nós estamos falando o que eles falaram hoje, nós estamos falando há 7 anos. Eles reclamando de um inquérito das fake news, de um inquérito, né? O 4781, que é um absurdo, esse inquérito está aberto, e aí tudo que os ministros acham que é perseguição aos ministros,
eles colocam nesse inquérito e abrem investigações de ofício, não tem provocação nenhuma do Ministério Público, simplesmente a Receita Federal conversando diretamente com ministros do Supremo Tribunal Federal, sem passar pelo Ministério Público, mas que absurdo isso! E um outro jornalista da emissora dizendo: não, mas olha, os ministros não podem vir atrás da imprensa, nós estamos apenas fazendo o nosso serviço. Pois sejam muito bem-vindos, então, à era da perseguição a jornalistas, jornalistas exilados, cidadãos exilados, censurados, perseguidos, um ex-presidente na cadeia injustamente. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver se é tarde demais já. Marcília, deixa eu trazer aqui a manifestação de alguns sindicatos, os auditores fiscais, por exemplo. O sindicato afirmou em nota que acompanha de perto os desdobramentos da operação da Polícia Federal, que resultou nos mandados de busca e apreensão contra os servidores ligados à Receita. Abre aspas para essa nota. Vemos com preocupação o suposto vazamento, visto que o dever de proteção das informações tributárias constitui garantia legal do contribuinte e é pilar essencial da confiança na administração tributária. Vale ressaltar, porém, que o acesso devidamente motivado aos dados dos contribuintes não constitui quebra de sigilo e faz parte da rotina de trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal, sendo prática essencial para a realização de auditorias e fiscalizações. Já a divulgação de tais dados é crime, sendo um desvio incomum que deve ser punido. O sindicato reforça que todos os envolvidos devem ter seu direito ao contraditório e ampla defesa preservado e espera que o caso seja esclarecido quanto antes. Fecha aspas. Já a Unafisco Nacional, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, disse na terça-feira que os auditores fiscais não podem virar bodes expiatórios. Num tom crítico, a entidade declarou manifestar preocupação com medidas cautelares adotadas contra integrantes do fisco em operação da Polícia Federal, então que apura a quebra de sigilo fiscal de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, Marcília, só para fechar aqui o pacote, eu queria trazer também a declaração do presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, que concedeu uma entrevista à Globo News e ele disse algo muito interessante sobre esse caso, sobre essa situação. Agora, quando isso é sempre colocado como um ataque à instituição, então coloca todos os ministros, aí coloca o PGR, aí coloca os parentes até não sei qual grau, entendeu? Tanto que essa pessoa, quer dizer, uma enteada, quer dizer, filha da ex-mulher, e estava na lista, tanto que apareceu. E aí, é o que eu digo, na nossa visão, na nossa leitura, é uma forma de... vai ter algum falso positivo, entendeu? Essas pessoas aí que são funcionários do cerco, se tiver alguém fazendo como estão levantando, que ele estava imprimindo declarações dos ministros e vendendo, é um vexame enorme para a administração da Receita. Eu quero crer que isso não vai se confirmar. Né? Porque, veja, alguém que está lá no CAC Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está imprimindo declaração de imposto de renda dos ministros espalhados pelo país. Isso aí era para chamar a atenção muitíssimo. Vai dar o sistema alerta para ele, para todo mundo. Eu acho muito improvável que isso se confirme. Mas vamos ver. Eu posso dizer pelo auditor fiscal que isso em absoluto aconteceu. Quando apareceu essa confusão, que ele fez e reconhece, entendeu? Mas nós precisamos ter um pouco de proporcionalidade. Quer dizer, ele sabia que ao confessar isso, a Corregedoria vai abrir um PAD, ele vai lá ser ouvido e ele vai ser penalizado, conforme diz o manual, ele vai levar uma advertência. É isso que ele esperava, e não receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã, né, fazendo mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. A privação de liberdade é algo que precisaria ser motivado. Então, enfim, já cansamos de falar dos inquéritos das fake news, da falta de respeito ao devido processo legal, e a gente está muitíssimo preocupado que isso tenha acontecido novamente. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum.
é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então, isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. Essa declaração do Kleber Cabral, presidente da Unafisco, é preocupante. Diz muito sobre o nosso momento, Marcília. Diz muito sobre o nosso momento. Quer dizer, pegando aí essa frase final, que eu acho que é a grande chamada, o grande alerta que ele nos dá, e localizando no que o STF está fazendo, ele está dizendo o seguinte, que hoje é mais perigoso você investigar ministros do STF do que membros do PCC. Que é mais fácil você investigar facção criminosa, a facção mais criminosa, mais perigosa do país, do que você investigar uma Corte de Justiça, a Suprema Corte de Justiça, onde os ministros têm supostamente requisitos para entrar e estar lá de notável saber jurídico e ilibada reputação. Como é que você pode ser mais perigoso investigar alguém com uma reputação ilibada do que uma facção criminosa que, enfim, encharca o país, assola o país com crimes e mais crimes dos mais graves? Quer dizer, então, estamos totalmente de ponta cabeça. Estamos totalmente de ponta cabeça. Eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre esse caso da perseguição, é esse o nome, a perseguição do Moraes a servidores da Receita, e ele me dizia o seguinte, mas também é muito perigoso se os servidores ou se membros da Receita estiverem vazando ou monitorando dados de autoridades. É perigoso. Se isso estiver acontecendo, é perigoso. Mas essa não é a questão. Essa não é a questão, porque esse é um perigo que já é conhecido. Enfim, tá aí, pode acontecer um desvio, um funcionário público pode errar. Agora, o grande problema é se essas autoridades estiverem acima do bem e do mal. Elas não puderem ser investigadas, elas não puderem ter os seus dados acessados nunca. Se toda e qualquer investigação do STF for por eles próprios brecada, se eles puderem se blindar de toda e qualquer fiscalização... isso é mais fácil. Pois é, exato. Então, aí acabou tudo. Porque um erro de um servidor da Receita, eu posso entender e fiscalizar e punir, como eles fizeram. Agora, e quando esse erro parte, eu vou chamar de erro só por amor ao debate, quando esse erro parte dos próprios ministros e eles não permitem que ninguém investigue a eles, como é que a gente tem uma república a partir daí? E veja, esse acesso dos dados, como bem disse aqui o sindicato, a carta, a nota do sindicato, esse acesso aos dados pode ter sido lícito. A gente está aqui partindo no debate público do princípio de que houve uma quebra de sigilo. Como é que você sabe? Como é que as pessoas sabem? Como é que as pessoas estão indo para as televisões, para a velha imprensa dizer houve uma quebra de sigilo? Mas como é que houve uma quebra de sigilo se o processo é sigiloso? Como é que você sabe que houve quebra de sigilo? Pode ser que esse acesso tenha se dado de forma legítima. Os dados podem ser motivadamente acessados por, como nós dissemos, inclusive ontem aqui, por auditores fiscais. Essa é a rotina deles, é o trabalho deles, isso pode ser feito legitimamente. E mais, porque, Marcílio, me permita. Claro. A Receita Federal Brasileira é das mais sofisticadas do mundo. Sim. E não é de hoje que a Receita faz cruzamento, inclusive usando algoritmos. Se tem uma movimentação anormal, apita alguma coisa para um servidor e ele vai falar, anormal porque ele vai checar. Ou seja, pode ser que isso tenha acontecido e ele foi checar. A partir daí, se isso vazou ou não, é uma outra questão. Mas só para justificar a normalidade. A Receita faz isso com todo mundo. Rotina. Rotina, claro. Perdão, só para complementar. Não, imagina, é isso. Os ministros não estão acima do bem e do mal. O algoritmo não considera ministro do STF. Não tem algoritmo com prerrogativa. E outra, aí a gente fala assim, mas será que se os ministros podem ser investigados, os ministros também podem investigar? Não podem. Não podem investigar, porque esse processo não deveria estar no STF. Devia estar esse negócio na primeira instância, não é competência do STF. Sim. E ainda que isso estivesse dentro do inquérito aberto dentro do STF, a competência, isso também dissemos aqui, é da presidência. Quando lá em 2019 o caso chegou no Moraes porque o Toffoli era o presidente. E o Fachin pegou esse processo? Não pegou. Então, não tem nenhuma competência o STF para acessar, não há nenhuma conexão entre o inquérito das fake news e esse inquérito novo, e a gente, claro, está aqui, obviamente, diante, portanto, de investigados que não se propõem a isso e, enfim, querem investigar aqueles que os investigam.
Pois não, Augusto. Bom, vamos entrar já nesse assunto. Só queria fazer mais uma correção, esse pessoal aqui do chat não perde uma. No Rio agora só uma escola é rebaixada. Segundo o regulamento do Rio é diferente. É só uma escola. Então é a do Lula que caiu e só. Não tem a companhia de ninguém. Vamos lá. Tem uma frase do Dom João VI que quando eu ouvi pela primeira vez naquele filme que traça a biografia dele, filme brasileiro, eu achei ótima e achei que é um conselho a ser dado a todos os precipitados do mundo, né? Ele repetia o seguinte: quando não se sabe o que fazer, melhor não fazer nada. E ele frequentemente ficava dias sem decidir porque ele não sabia o que fazer. O Supremo, ele sofre de uma ejaculação precoce perigosa. Eles vão decidindo. Como nós vimos, pelo que eles discutiram naquela reunião, não, eu assino, estou solidário aqui, mas precisamos trocar aqui e ali, tá bom. Eles estão achando, alguns estão achando pelo menos, que estão em 2022, não estamos. Estamos em 2026, 2 anos depois, quase, 1 ano e meio, depois da eleição de 2024, que avisou que o país mudou. Eles ainda não perceberam. Essas informações mostram, essa gritaria deles mostra apenas o seguinte: no Brasil, a gente vive uma situação tão estranha que quem conta a verdade é punido. Se você descobre a verdade, que você vazou tal informação, houve um acesso a isso, eles não vão atrás do que realmente interessa, que é o crime real, que é essa roubalheira que houve, que é essa perseguição que há, e que são decisões arbitrárias, ilegais, todas as que tomam. Então, casos, por exemplo, como Talhaferro. Talhaferro vem, denuncia um crime gravíssimo cometido pelo Alexandre de Moraes. Ele faz qualquer negócio para conseguir extraditar o cara, prender, punir. O que ele faz com o Felipe Martins e outros presos de estimação dele é uma coisa bárbara. Então agora não, peraí, que é isso? Uma informação dessas, né, do fisco? Não. Mas o que é? Ele tem que explicar como é que a mulher dele ganhou aquele dinheiro. Mais de 100 milhões. O povo já não consegue calcular essas coisas, mas entende que foi um roubo legalizado. Um roubo legalizado. Nenhum advogado do Brasil já recebeu isso por uma causa. A Viviane de Moraes recebeu 129 por 2 causas que ela fez até agora. Uma perdeu, a outra está numa petição. É isso que nós queremos saber e é isso que interessa ao Brasil no Carnaval, antes do Carnaval ou depois do Carnaval. Por que ela ganhou isso aí? Vamos em frente com o caso do Mocaro. É esse crime que a gente quer devassar e saber direitinho quem é culpado tem de ser punido. Eles vêm aparecendo com outros delitos aqui e ali formais, eles não vão mais continuar mandando no Brasil. O Supremo perdeu o poder moral, que é o que o sustenta. E isso, a esta altura, já é irrecuperável. Com essa formação, o Supremo não vai a lugar nenhum. Como eles vão resolver isso aí, não sei. Eu sei que nós não voltaremos a 2022.